Bora, Gil! A Gracie Barra era aqui na Barra, era uma academia relativamente pequena. Na época era uma das maiores que tinha, mas sei lá, devia ter, sei lá, 300 alunos se fosse muito, entendeu? Pagantes devia ter 150, que o Carlinhos liberava pra todo mundo pra treinar. Vários faixa preta não pagavam. Então, esse era o tamanho da Gracie Barra na época, que era uma das maiores academias que existia. E aí eu cresci a minha vida inteira, desde faixa branca, peguei todas as faixas, amarela, que é a faixa de criança, até a laranja, depois a preta e todos os graus da faixa preta eu peguei com o mestre Carlos. Até que nessas idas e vindas para os Estados Unidos, eu tinha me separado da minha ex-mulher, mas a gente tem uma relação boa, e eu tava perturbando ela, pra educação do meu filho, é melhor ir para os Estados Unidos, não sei o quê. E aí pintou uma oportunidade para ela para ir morar em São Francisco. Nessa época eu tava morando em Chicago. Aí eu ficava indo todo mês para São Francisco. Aí, gastava tubos de dinheiro para ficar indo lá, ficar com meu filho, e eu queria ficar próximo do meu filho era pequeno. Deixa eu dar uma guardada aqui. Aí, cara, meu filho era pequeno, aí eu queria ficar perto dele, e aí eu decidi ir morar em São Francisco. Aí eu tava pensando em abrir uma Gracie Barra lá em São Francisco. Mas o Ralph e o tio dele, o Carlos Gracie Jr. é tio do Ralph. O Ralph pegou a faixa preta dentro da Gracie Barra, que era ele era um dos que treinava, mas quando ele foi morar nos Estados Unidos, ele abriu a própria academia dele. Cara, tanta história que acaba embolando, né? Então, aí o cara abriu a própria academia dele, Ralph Gracie Jiu-Jitsu. Eu decidi ir pra São Francisco e abrir uma Gracie Barra lá. E ele falou, não, aqui não pode. Aí eu fiquei pedindo pra ele, não, cara, não pode. A gente tem um acordo que não pode abrir Gracie Barra perto de mim, não pode abrir Ralph perto do Carlinhos, não pode, não sei o que, não pode. Aí eu falei, cara, eu vou ficar por aqui pra ficar com meu primo, com meu filho, eu vou dirigir Uber, vou fazer alguma coisa assim. Eu dava seminários nos fins de semana, que me davam um dinheiro, mas durante a semana eu não ia fazer muita coisa. Eu falei, vou dirigir Uber. E o Ralph tava com problema com o professor dele atual, da época, né? E o cara era adicto, ele bebia no tatame, ele fumava no tatame, e era uma loucura. E o Ralph, e o cara tava com o Ralph há muito tempo, só que o Ralph não queria mandar o cara embora, porque já tinha um carinho pelo cara por muito tempo, e não queria mandar o cara embora, mas também não queria que o cara ficasse lá. Então ele falou assim, cara, me ajuda, eu sei que você não vai ficar aqui há muito tempo, fica aqui por um período, pra gente fazer essa transição. A gente vai diminuir as aulas do Kerr, e aí até ele parar de dar aula, e ele vai ficar vindo aí, eu continuo pagando salário pra ele, e ele fica vindo aí sem dar aula, porque mal ou bem os caras gostam dele, mas não tem como o cara beber durante a aula, não tem como o cara fumar. Ele fumava maconha, e a gente reclamava com ele falava, na Califórnia é legal. A gente, na Califórnia é legal, mas na academia de jiu-jitsu não tem nada a ver, não é a filosofia que a gente passa, não sei o quê. E aí o Ralph começou a me convencer a ficar lá com ele. Eu liguei pro mestre Carlos, e aí o mestre falou, não, fica aí, não tem problema, o Ralph é meu sobrinho, e a hora que você quiser voltar pra Gracie Barra, você volta. E aí eu fiquei feliz pra caramba, porque eu não queria ficar lá em São Francisco pra sempre, não queria... Eu queria, depois, a minha ideia era um dia abrir minha academia na Flórida. Queria ir pra Flórida porque é mais perto do Brasil. Se por um acaso meu filho voltasse pro Brasil, ia ser fácil, não sei o quê. Então
a ideia era abrir na Flórida.